Meus queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, já ouvi Deus falar nesta noite. Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Amém? Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar neste lugar. Também quero agradecer ao pastor Sérgio Carlisto, que é um amigo, e pela oportunidade que ele nos dá, né, a confiança de chegarmos até aqui na casa do Senhor, a qual ele está na frente deste trabalho. Eu também aqui trago as considerações do pastor Emanuel Queiroz, pastor Jailson Marinho, pastor Rocélio Barros, que agora está também no comando da SEMAD, e enfim, todos que trabalham na SEMAD. Aqui agradecendo a alguns irmãos, ao meu irmão Dionísio, como ele já falou, é um amigo, há muitos anos a gente trabalhamos junto no trabalho de missões, e eu quero só dizer a ele que é muito gratificante estar aqui nesta noite, adorando a Deus junto com ele. Também alguns outros irmãos que aqui estão, a toda a igreja que aqui está. O irmão Dionísio é um amigo, tem nos ajudado, nos ajudou muito ali no início da nossa caminhada de missões ali na congregação. Eu quero aqui trazer ao pastor Sérgio, como eu não vim ao aniversário dele, eu lembrei dele. E falei com o pastor Emanuel Queiroz, perguntei se podia trazer uma lembrança para ele, em nome da SEMAD, e ele permitiu e disse, faça conforme está no seu coração, e diga ao pastor Sérgio que eu mando um abraço e a toda a igreja. Amém? Pode trazer. Cadê a esposa do pastor Sérgio? Vem aqui, por favor. Vem aqui. Ele não sabia, está sabendo agora, viu, irmão? Nem ele, nem a esposa. Uma pequena lembrança. Eu fiz esse trabalho para ele. Essa lembrancinha para ele, para o aniversário dele. Está aqui escrito assim. Queremos agradecer a Deus por mais um ano de vida do pastor e missionário Sérgio Carlisto. Que o Deus do céu continue te abençoando, você e toda a sua família. São os votos da SEMAD Paraíba. Meus irmãos, peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Desde já, agradecendo também ao segundo agente de missões, nosso amigo, e todo o ministério da igreja aqui no Jardim Veneza. Agradecendo também a minha esposa, eu quero dizer às irmãs, realmente ela não é acostumada a louvar, mas pode chamar um dia do culto das irmãs aqui, que vocês vão ver o que é bom. Ela gosta de pregar. Ela gosta de pregar. Amém? Quero agradecer a ela pelo companheirismo, pelo amor que nós
Nós temos 3 filhos, né? E o Romário é meu filho, pregador Romário. Temos 2 filhas, uma jovem e a outra foi casada e separou e está em casa. Peço aos irmãos que orem por ela. Está um pouco afastada, louvava no Alvorada Angelical e hoje está afastada. Mas o Senhor deu promessa. Amém? E os irmãos orem para que Deus traga-a de volta. Um pouquinho de água, irmão. Estou um pouco ainda, a garganta um pouco meio ruim, mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite. Eu ia trazer uma palavra conforme aquilo que eu estava pensando. Chegando aqui, Deus, Ele me faz sair da direção que eu estava, entrar em outra direção. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa. A palavra ela não é do homem. E outra coisa, irmãos. Pregador nenhum tem o poder de alegrar a igreja. Porque até mesmo nós sabemos que há alguns pregadores, e há muitos, que enfeitam em cima do altar, querendo invocar alguma coisa para que a igreja se alegre. E às vezes muitos entram por este caminho, pulam, gritam, correm, entra em mistério, profetiza, mas depois que sai daqui continua a mesma coisa. Muito obrigado. Depois que sai, continua a mesma pessoa. Ou seja, não teve transformação. Porque quem transforma o crente, quem muda, é a palavra. É o Espírito Santo de Deus com a palavra. A palavra, ela mexe com o homem de dentro para fora. Então não adianta eu chegar aqui e querer enfeitar. Porque eu vim da semana e muitas pessoas, às vezes, vão pregar, enfeitam muitas coisas, tem visto em algum lugar na mídia, e até mesmo sai da linha da palavra, e a igreja sai alegre externamente, mas lá fora continua a mesma coisa, ou seja, a palavra ela não é como um alimento desse jeito. O alimento, aleluia, espiritual é a palavra. Então, homem nenhum tem o poder de alegrar a igreja. Mas eu, nesta noite, eu vim para este lugar com o desejo de adorar o Senhor. Mas vou falar o que o Senhor assim o permitir. Eu peço oração aos irmãos, a um companheiro nosso, esposo da prima da minha esposa. Esposo da prima da minha esposa, Oséias. Ele gostava de louvar muito. Ele louvava muito, era o cantor da igreja. E foi acometido com uma enfermidade no pulmão. Ele pesava quase 80 quilos, bem alto. Hoje está pesando 48. Está bem magrinho, já sem força. E eu peço à igreja que continue orando. Continue orando por ele, irmão. Estive ali no Valentina, onde eu chego, eu peço oração pelo irmão Oséias. É difícil a situação dele. Mas a igreja orando, Deus dará resposta conforme o querer dele. Amém, irmãos? Lucas, capítulo de número 13. Eu não sei por que o Senhor nos traz nesta noite para esta parábola. Capítulo 13, versículo de número 6 até o 9. Os irmãos conhecem muito bem a parábola da figueira estéril. O que tem a ver com missões.
sendo uma palavra doutrinária, uma palavra que fala do fruto do Espírito. Mas nesta noite, não sei porquê, a direção é esta. Desde já eu quero perguntar se tem uma pessoa que não é crente aqui, está afastado, pessoas que não é crente. Se tiver, faça assim com a mão, que não seja ainda evangélico. Não tem. Então, o Senhor nesta noite falará conosco. Eu quero dizer à igreja do Jardim Veneza nesta noite. Aleluia! Deus falará conosco. E vou trazer nesta noite, conforme Ele mandar, uma palavra profética nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 6 diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esteque. E se der fruto, ficará. E se não der fruto, e se não der, pois a mandarás cortar. Bendito o nome de Jesus. Que o Senhor aplique estes versículos da santa palavra no coração da igreja. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele conhece a igreja. O Espírito Santo, só ele, irmão, conhece a igreja. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite. A missão não é da igreja. Provavelmente já falei isso aqui uma vez, mas estou relembrando novamente. Para alguns que não vieram, eu quero dizer que a missão não é da igreja. Mas, irmão, a missão não é da igreja, não. A missão é de Deus, confiada à igreja. A igreja não tem missão. A missão ela é da igreja, é de Deus confiada à igreja. Então, por isso, pastor Sérgio, que há uma responsabilidade maior para a igreja, porque a missão não é dela. Porque a missão não é da igreja, a missão é de outra pessoa, a missão é de Deus. E para nós sabermos, teremos que dar conta daquilo que o Senhor o determinou para nós, para a igreja. Teremos que dar conta. Se fosse minha a missão, eu não ia prestar conta. Por quê? Porque a missão era minha, pastor. Porque a missão era nossa. Mas nós temos que prestar conta. Todo mundo sabe disso. A missão não é da igreja. A missão é de Deus, confiada à igreja. É por isso que há uma responsabilidade maior, aleluia, para a igreja. Então devemos cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Glória, aleluia. Então, há uma expansão muito grande neste mundo. Porque às vezes nós achamos que fomos colocados neste lugar para só cantar, para só vir para o conjunto, para só pegar a Bíblia, trocar de roupa e vir para a igreja. Trocar de roupa, pega a Bíblia e vem, e assim sucessivamente, toda semana, todos os meses, todo ano. Mas não, irmãos, há uma responsabilidade maior. A igreja tem em suas mãos uma responsabilidade, pastor Sérgio, de dar conta daquilo que o Senhor o determinou para a igreja fazer. Aleluia. Missão, irmãos, é uma obrigação daquele que foi chamado.
Aí eu pergunto, quem foi chamado aqui nesta noite? Toda a igreja foi chamada, irmão. É por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que eu estou aqui. É por isso que o pastor Sérgio está aqui. Ele foi chamado. Então há uma responsabilidade para ele e para a igreja que está nesta noite aqui neste lugar. Eu não vim trazer chave. Porque há uma dificuldade muito grande hoje, irmão. Está vendo isso aqui onde eu estou nesta noite? Há uma responsabilidade muito grande, irmãos. A palavra não é minha. Eu recebi ordem aqui agora de sair do nível de onde eu estava, da pregação. Eu ia falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no chamado de Ananias para ir orar por Paulo, por Saulo. Mas Deus me traz nesta noite a outra responsabilidade maior. Aonde você está sentado aí, aonde milhões de pessoas queriam estar sentados no lugar que você e que eu estamos nesta noite aqui. Você sabe quantas pessoas têm querendo estar sentado no banquinho que você está sentado agora? Tem milhões de pessoas, irmãos, mas não pode mais. Tem outras que nem voltará para casa mais. Tem outras que estão morrendo de fome agora, sem poder se levantar, sem poder sair do lugar. Tem outras que estão nos hospitais, desenganado pela medicina. E às vezes a gente reclama tanto. Aleluia. Então, o que eu trago nesta noite é uma responsabilidade. Fomos plantados aqui na igreja com um propósito. Você não pense que você está aí sem propósito, não. Deus trouxe você para estar aqui nesta noite, porque Ele tem propósito na tua vida, senão Ele chamaria outro. Deixa eu dar a sua. Ele chamaria outro. Porque se você não fazer, daqui a um tempo Ele tira você, Ele traz do lixo, traz das drogas, da cachaça, da prostituição e bota neste lugar para fazer aquilo que você não quis fazer. A igreja não é do pastor Sérgio, não. Se a igreja fosse do pastor Sérgio, ele deixava à vontade. Ele deixava à vontade. Missões, culto de missões, irmão, é para conscientizar a igreja sobre a responsabilidade da igreja que Ele colocou neste lugar, que Deus colocou neste lugar. É conscientizar a igreja. Porque nós já eu fui pregar numa igreja, o pastor me disse, irmão, veio um rapaz pregar aqui, e ele fez um movimento tão grande, e a mocidade e algumas crianças, algum pessoal já ia entrando, na linha que ele estava entrando. Movimento. Não, irmãos, igreja não se fortifica com movimento, igreja se fortifica com a palavra. Aleluia. Eu vou ser bem breve, irmão, mas apenas trazer o recado que o Senhor nos concedeu nesta noite, e é para mim também. A obra é de Deus. A obra não é do pastor Sérgio. Não é do pastor presidente. Pastor Zé Carlos de Lima, nosso pastor. Não. A obra não é dele, não. A obra não é da mocidade, das irmãs, dos irmãos, não. Do ministério, não. A igreja sabe que a obra é de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande para nós. Os irmãos viram a leitura que nós lemos nesta noite. A Bíblia diz que Jesus contou uma parábola. Há aproximadamente 40 parábolas
contada no Novo Testamento. E essa daqui, ela chama muito a atenção, porque é uma parábola que Jesus mostra o fruto, a necessidade do fruto que Ele quer ver no meio do seu povo. É figurado, todo mundo sabe que isso aqui é figurado, é uma figura. Aí a Bíblia diz que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. O interessante aqui, para a gente analisar, dá para a gente entender e ver que a figueira estava plantada em um lugar que não era dela. A figueira estava plantada em um lugar, num terreno, num ambiente que não era dela. Aqui já dá uma visão de que Deus, Jesus, aqui ele já dá uma visão de ele está mostrando algo para o seu povo. Por quê? Como assim, irmão? Explique. A figueira está plantada em um terreno que não era dela. A figueira, na vinha, no terreno de vinha, só que só tinha uma figueira. Então, nesta noite, Deus, com a sua palavra, Ele pode se referir nesta noite à igreja. Como assim? Sendo a figueira. Porque a igreja, ela está plantada em um terreno que não é dela. Aqui, a terra não é da igreja. Nós estamos aqui de passagem. Então a figueira dá uma simbologia de a figueira ser a igreja. Por quê? Está plantada num lugar que não é dela. Jesus plantou a igreja na terra, mas a terra não é da igreja. A igreja não é daqui. Aleluia. Então vamos continuando. E disse o vinheteiro, e disse ao vinheteiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que dá para a gente ver aqui neste versículo? Ele diz que há 3 anos, porque na tradição judaica, só se comia figos da figueira depois de 3 anos. Ou seja, ela dava fruto o primeiro ano, dava fruto o segundo ano, e no terceiro ano, no 4º ano, é que eles comiam, se alimentavam da figueira. Aí o que acontece aqui? Há 3 anos ele vem procurar fruto e não acha. No primeiro ano ele chega, abre as folhas, dá uma olhada, vasculha, vem para aqui, olha ali, não tem fruto, ele volta, vai embora. No segundo ano, novamente, ele chega, dá uma olhada, vasculha, dá uma olhada, procura, não tem fruto. Nada, só folha. Umas folhagens tão bonitas. Ele olha, vai embora. No terceiro ano, a mesma coisa. No terceiro ano, ele olha. Aleluia. E quando ele olha, não tem fruto novamente. Ele se perturba. O vinheteiro, ele chama o vinheteiro e diz, olha, há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira. Há 3 anos. E não acho. Eu disse no início que era uma simbologia para a igreja. Ei, psiu. Jesus começa a falar nesta noite já. Há 3 anos ele vem procurar fruto na figueira e não acha. Ele resolve mandar tirar. Corta.
Sabe por que eu quero que você corte? Porque ela está ocupando a terra inutilmente. Está atrapalhando a minha vinha. Está atrapalhando o terreno. Está ocupando o terreno em vão. Há 3 anos. Eu não suporto mais olhar para esta figueira que só tem folha. Eu não suporto mais olhar para essa figueira que os galhos balançam para lá e para cá, não cai um fruto. Procura-se fruto nesta figueira e não acha. Ei, nesta noite Jesus, Ele está falando aqui neste lugar através da sua palavra. Algo irá acontecer, porque Deus, Ele branda. Eu disse que traria uma palavra profética nesta noite, e com o seu poder, aleluia, que tem a sua palavra nesta noite, Ele já começa a falar neste lugar e a despertar interesse de pessoa através do fruto. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus não te chamou em vão. Deus não te chamou em vão. Deus não colocou a igreja do Jardim Veneza neste lugar em vão. Ele tem um propósito. Aleluia. Tem um propósito. E o propósito dele é que vai e dê fruto. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos e diz: ide por todo o mundo. Aleluia, dê fruto. Pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluia, se você não evangeliza de uma forma, evangeliza de outra. Se você não prega de uma forma, prega de outra. Se você não contribui, você ora. Se você não ora, você contribui. E assim a obra de Deus, ela tem de ser feita por você, porque você foi plantada neste lugar com um propósito, com um propósito, com um propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Propósito. A obra de Deus, aleluia, tem propósito. E o propósito é que Ele chegue e se alegre, aleluia, com a igreja dEle. É que o Espírito Santo venha e se alegre, aleluia, traga, aleluia, para Deus aquilo que Ele determinou que você traga. Traga para este lugar, para a casa dEle. Louvado seja, que é adoração. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Aí aqui agora, o vinteiro, ele toma uma posição. Porque o vinteiro, irmãos, é aquele que cuida. O vinteiro é aquele que cuida. Ele está todo dia, ele conhece. Ele cuidava da vinha. Mas ele não tirava o olho da figueira. Ele estava lá. Ei, o vinteiro não tira o olho da figueira. O vinteiro está perto da figueira. O vinteiro está no meio da figueira. O vinteiro não se afasta da figueira. Ele é amigo da figueira. Ele conhece os mistérios, as dores da figueira. Ele conhece a dificuldade da figueira. O vinteiro, o dono da vinha diz: corta, porque ela está ocupando o lugar. Eu posso plantar outra coisa aí, estender o meu figo, ou seja, estender a minha vinha. Ela está ocupando o lugar que eu poderia plantar a vinha. Corta essa figueira. Mas o vinteiro, ele chega e diz: Senhor, aleluia, Senhor. Por quê, irmãos? Porque a igreja, nos últimos dias eu vejo lá no sítio Mumbaba, em algumas igrejas que eu vou, hoje para se pregar, uma dificuldade tão grande. A igreja está como se arrastando, cabisbaixa, às vezes triste,
aleluia, sem força, a gente olha e diz, meu Deus. Mas o vinheteiro, ele está nesta noite, aqui neste lugar, e ele vai rogar ao dono da vinha, para que, aleluia, dê outro escape ainda para a figueira, para não ser cortada. Você pensa que eu vim nesta noite em vão para este lugar? Eu vim trazer um recado para a igreja do Jardim Veneza e para mim também, nesta noite, aqui neste lugar. O vinheteiro, ele olha e diz, Senhor, deixa só esse ano. Irmãos, nós estamos no começo do ano. É fevereiro. Mas o vinheteiro nesta noite está dizendo, deixa, Senhor, só este ano. Eu vou esticar. Eu vou adubar, eu vou aguar, eu vou cuidar, eu vou tirar os galhos que está atrapalhando alguma coisa aí, eu vou tirar o cepo que está atrasando o fruto dela, alguma coisa está acontecendo com ela, Senhor, para que ela não dê fruto. Eu não sei para que o Espírito Santo está falando nesta noite, mas Ele está dizendo, deixa, Senhor, não tira agora não, não corte não amole o machado, nesta noite não amole, eu peço ao Senhor, deixa esse ano, eu vou cuidar dela. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu disse que ia trazer uma palavra profética nesta noite. Eu não vim para aqui brincar e nem olhei mensagem na internet, porque tem muitas mensagens apuradas de internet nesta noite aqui, ou seja, em muitos lugares, e nesta noite o Espírito Santo, Ele está me dizendo, fale o que eu quero que você fale neste lugar. Palavra de chave, irmão, é muito bom. Palavra de cura, palavra de chave, palavra de dinheiro. Não, irmão, isso não edifica a igreja, não. E o Espírito Santo está dizendo, se der fruto, deixa esse ano. Ei, 2024 é o ano. E no começo do ano, Deus está falando no Jardim Veneza. Ei, Deus está falando aqui, não sei se você está entendendo, mas Deus está falando nesta noite, aqui neste lugar. Ele não te chamou em vão, você não está sentado aí em vão, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a agonia, um aperreio para ir embora, para terminar o culto. Acabe com isto. Deus, nesta noite, Ele quer que você escute que há um propósito dEle na tua vida. Eita, show, da rabaçu de coma. Tem manchou, rabaçu de coma. Dementou, ramaçu ida. Será que nós não vamos acordar em ver que o Senhor nesta noite, Ele está dizendo, eu quero o propósito, eu quero que você mostre aquilo que eu determinei para você fazer. Você sabe o que é. Missões é obra urgente. Missões é obra urgente. Deixa só esse ano. Porque tem pessoas que acham que não tem capacidade, irmão. Tem pessoas que acham que já passou o tempo dele ou dela. Existia uma jovem. E esta jovem foi chamada, aleluia, por Jesus para a missão. E ela disse, mas Senhor, estou terminando a faculdade de Direito. Deixa eu terminar a faculdade que eu vou para a África. O Senhor esperou, ela terminou a faculdade.
Quando ela terminou a faculdade, o Senhor brandou novamente. Ela disse: mas Senhor, eu queria entrar numa grande empresa, terminei a faculdade, não é de direito, é advogada, eu quero exercer o meu ofício de advogada. E ela continuou, o Senhor permitiu, e assim foi. Lá na frente ela casou-se. Depois que ela se casou, o Senhor brandou novamente com ela. E ela insistiu: mas Senhor, agora eu me casei, quero curtir o meu casamento. Meu casamento é muito novo, eu preciso ir mais adiante. O Senhor deixou. Lá na frente ela engravida. O Senhor branda novamente. E ela diz: mas Senhor, agora não dá. Eu engravidei. E aí, não dá para mim. Espera um pouco, deixa o meu filho nascer e crescer. O Senhor esperou. Mas um certo dia, o Senhor falou com ela novamente. Não teve jeito. E as desculpas sempre vinham. E as desculpas sempre apareciam. E as desculpas sempre vinham na mente e no coração e saía pela boca. E aí, irmãos, Deus falou com ela num dia. E ela disse: mas Senhor, deixa o meu filho crescer. Ele crescendo eu vou. O Senhor, um certo dia, ela ficou enferma. Ficou enferma. E aí, a enfermidade foi diagnosticada um câncer. E ela foi desenganada pela medicina e veio para casa. O círculo de oração, as irmãs foram visitar. Quando foram visitar, o Senhor tomou um adolescente e brandou dentro do quarto: mulher, há anos e anos que eu te chamei, e as desculpas sempre aparecendo. Daí você não sai mais. Você irá sair embora deste lugar. E ela virou a cabeça para a parede e clamou ao Senhor. E disse: Senhor, me cure que eu vou. Me dê outra oportunidade. Aí diz a história que o Senhor a curou, mas brandou na mesma hora. E disse: eu vou te curar. E você vai, mas vou deixar uma marca para que você nunca mais esqueça da minha chamada na tua vida. E a perna dela ficou menor do que a outra. E ela foi, e até hoje está na África, fazendo missões, mas manquejando. E nunca mais ela esqueceu do chamado de Deus na vida dela. Ei, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um chamado. Ele te plantou neste lugar porque tem um propósito na tua vida. Ele é poderoso e cumpre com a sua palavra, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Fruto. Vou encerrar. Fruto. O chamado de Deus na tua vida é muito mais do que você imagina. O chamado de Deus na sua vida não vai nem a metade, nem o quarto da metade do que você imagina. É muito forte. O chamado de Deus em você tem propósito. E até agora você não teve esta visão do propósito de Deus na tua vida. Mas é muito mais além do que você imagina. Esta semana eu estava conversando com o Nelson Creito, que está no Senegal. Ele me disse: irmão Flávio, a chamada na minha vida é muito forte, mas o sofrimento é muito grande. Mas quando eu lembro de quando eu era auxiliar, jovem na igreja, servia em Guarabira, e estava ali servindo ao Senhor, e Deus levantou uma jovem e profetizou para mim, e eu agarrei aquela profecia e disse: eis-me aqui, Senhor. Aí ele me disse: Flávio, e agora estou aqui lembrando daqueles dias. Eu estou aqui, mas com amor e prazer na obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Missões é isso, irmão. Eu não vim para aqui fazer os irmãos pular, pinotar. Olhe para o seu irmão e diga: recebe. Recebe o quê? Não, irmãos. É a palavra que diz: receba nesta noite, que eu falo contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu disse aqui no início, a palavra, a igreja não é do pastor Sérgio.
Não é do nosso pastor, é de Deus. A igreja tem dono. Você foi chamado com um propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, irmão, mas eu não tenho idade, já estou cansado, já estou velho. Os irmãos já ouviram a mensagem do apóstolo dos pés sangrentos? 93 anos. Foi desenganado pela medicina. Problema no coração. A filha disse: meu pai, o senhor não pode mais sair. Fique dentro de casa. O senhor não pode ir mais ao campo. Certo dia ela se descuidou. Aí viu um vulto, procurou ele dentro de casa, não achou. E viu um vulto longe, 93 anos, se arrastando. E ela correu atrás dele. Chegando perto, disse: pai, para onde o senhor vai? O senhor não pode ir mais atrás das pessoas, meu pai. Ele olhou para ela com os olhos descendo as lágrimas e disse: minha filha, o que eu não posso é ficar em casa e ver o povo morrendo e indo para o inferno, minha filha. 93 anos. Missões é agora. Missões é hoje, não é amanhã. Pastor aqui no Recife, para terminar, viu, irmãos? Um pastor aqui no Recife saiu da igreja às 10 horas da noite, ia sozinho, passou num prostíbulo, na frente de um prostíbulo, e uma jovem correu aonde ele estava e disse: pastor, desesperada, chorando, disse: pastor, me dê uma palavra, pastor, me dê uma palavra, só uma palavra. Ele olhou para um lado, olhou para outro e disse: pensou, meu Deus, eu aqui com uma mulher dessa, se o povo me ver, vai dizer que eu estou conversando com uma prostituta na rua. Não, moça, amanhã você me procura na igreja que eu lhe dou uma palavra. Ela disse: não, pastor, não vai embora, me dê uma palavra agora, pastor, me dê. E ele foi embora. Não dormiu. Diz a história que ele não dormiu. De madrugada a mulher catucou e disse: o que é que tu tem, homem? Ele disse, aí contou a história. Ela disse: levante e vamos atrás dela. Levantaram os dois, saíram nos becos ali no Recife, atrás da mulher. Chegando na frente, encontrou uma amiga dela, estava sentada na calçada chorando. Diz a história que ele perguntou: ei, moça, cadê aquela moça que estava com você? Ela disse: pastor, o senhor é o pastor dessa igreja, não é? Ele disse: sou. Pastor, ela lhe pediu uma palavra. Ela disse a mim que só queria uma palavra de Deus, para ver se Deus falava com ela, se tinha esperança. Pastor, o carro do IML levou o corpo dela agora, que ela se suicidou-se. Ela morreu agora mesmo, pastor. E o Espírito Santo falou no coração daquele homem e disse: missões é obra urgente. Ei, não é para amanhã, é para hoje. Missões é agora. Deus, Ele quer nesta noite um propósito com você. Já assinou o decreto, porque trouxe você nesta noite para este lugar. Você quase não vinha, e tem mais. Veja o que o Espírito Santo me diz nesta noite, para você ver que eu não estou inventando aqui história. No meio da semana, tem pessoas aqui que disse que ia deixar, ia parar de vir para a igreja. Estava conversando com outra pessoa, dizendo que ia parar de vir para a igreja. Ei, você está pensando que ele não escuta? E você está pensando que ele não tem propósito na tua vida? Você não vai voltar atrás, não. Ele disse: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino dos céus. Você não vai voltar.
Aleluia, você não vai sair, você não vai parar. Deus tem um propósito. Ele me pediu para eu te falar nesta noite. Se você sair, parar, será pior para você, porque Ele tem propósito, Ele tem propósito, Ele tem propósito, Ele tem propósito na tua vida. Aleluia. Glória. Deus tem propósito na tua vida, rapaz. Não desista daquilo que Deus propôs para você. Nesta noite eu disse que seria culto, e culto de missões será culto de conscientização missionária. E nesta noite Deus está cravando no teu coração e dizendo: eu tenho um propósito contigo, eu tenho um propósito contigo, eu tenho um propósito contigo. Então nesta noite, que o Espírito Santo conceda as oportunidades que Ele irá determinar para você. Que Ele venha, aleluia, e encontre o desejado pela obra que Ele determinou para você. Não pense que vai parar por aqui. Não pense que parou por aqui, não. Iremos mais adiante. Deus tem algo na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Certo missionário com 96 anos de idade. 96 anos de idade. Chegou para um certo pastor, conhecido nosso, disse: eu ainda tenho um sonho. Encerrar agora. Eu ainda tenho um sonho. E o pastor ficou pensando no seu pensamento e disse: como pode um homem com 96 anos ainda ter um sonho? Que sonho é esse? E interrogou o pastor e disse: pastor, nessa sua idade, qual sonho que o Senhor tem ainda? Ele disse: meu filho, eu ainda tenho um sonho. E este sonho é ir ao campo missionário. Aleluia. 96 anos. Qual é o teu sonho? Qual o sonho da igreja do Veneza? Perguntei lá em Mumbaba qual o sonho da igreja de Mumbaba. O que estamos pretendendo para o futuro? Se um homem com 96 anos tem o sonho de ainda ir ao campo missionário, eu pergunto aos jovens desta noite: qual o teu propósito? Qual o teu sonho? O que Deus tem determinado em teu coração? O que você tem feito? O que você pretende daqui para frente? Ei, Deus te chamou para este lugar porque Ele tem algo grande a realizar na tua vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.